Então, gente, na aula de hoje a gente vai resolver esses 4 problemas, tá certo? O primeiro, que é o cálculo de integrais indefinidas, né? O segundo problema é justamente sobre o problema do valor inicial. A terceira questão é o cálculo de integrais definidas, é o cálculo de área abaixo de curvas. E a quarta questão é uma área entre curvas, né? Que a gente vai fazer o cálculo aí. Então vamos começar aqui pela nossa primeira questão. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo dessa integral, tá? Então aqui é a integral, né? De 3x ao quadrado mais 6x mais 1, tá bom? Dx. Aqui eu vou usar as propriedades de integral, tá certo? Ou seja, eu vou separar cada integral dessa. Então a gente vai ter 3x, a integral de 3x ao quadrado dx, tá? Mais a integral, né, de 6x dx, tá? Mais a integral de 1 dx. Eu poderia colocar somente dx, né? Mas eu vou colocar esse 1 aqui para ficar evidente o que a gente está fazendo. Além disso, né? Além disso, eu ainda posso usar a propriedade que diz que a constante pode sair do nosso símbolo de integral. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes, né? X ao quadrado dx mais 6 vezes a integral de x dx mais 1 integral de dx. Esse 1 aí eu poderia não colocá-lo, tá? Mas eu vou deixar aí por enquanto. Então, isso aqui é igual, né? Então, utilizando as propriedades de potência, né? A integral de uma potência, a gente sabe que é o seguinte, que 3, né? Que 3x, bom, como aqui é 2, eu vou somar mais 1 ao nosso expoente, e isso aqui vai ficar 3, e eu vou dividir pelo novo expoente. Então, isso aqui vai ficar assim. Mais 6, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, que é justamente a regra da potência, né, da integral. E a integral de dx é x, tá? Então, x, como é uma integral indefinida, a gente tem o c. Então, a primitiva dessa função é a função f de x, ok? Igual. Esse 3 eu posso cancelar com esse 3 aqui, fica x ao cubo, mais esse 6 eu posso dividir com 2, 6 dividido por 2 dá 3, 3x ao quadrado, mais x, mais c, tá certo? Então, essa é a primitiva da integral de 3x ao quadrado mais 6x mais 1. O que significa isso, né? Significa que se a gente derivar essa função, se derivarmos a função f, nós vamos encontrar a função 3x ao quadrado mais x mais 1. Ok. Então, aqui nesse nosso caso, nessa nossa integral da letra b, que é a integral de e elevado a 3x mais 1 dx, a gente vai usar uma substituição, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, uma substituição. O que significa isso, né? Então, a gente vai falar aqui na nossa função e elevado a 3x mais 1, eu vou chamar de u justamente o expoente 3x mais 1. E a gente vai chamar isso de u. Quando a gente fizer a substituição em x, eu também preciso substituir o meu termo dx. Então, eu vou precisar calcular a derivada dessa função, né? Então, du dx fica sendo igual a 3. E se a gente desmembrar aqui du e dx, nós vamos ter o equivalente a dizer que dx é igual a du sobre 3. Então, a gente pode
agora encarar essa nossa integral, não é? Essa nossa integral, que era e elevado a 3x mais 1 de dx, como sendo a integral de e elevado a u, já que eu chamei 3x mais 1 de u, de du sobre 3, tá? Esse du sobre 3, eu posso dizer aqui, aplicando as propriedades, que 1/3 ele sai, né, da integral. Então, isso aqui é a integral de e elevado a u du, tá? E aí a gente se pergunta, né, qual é a função que, quando derivada, gera e elevado a u? Ela mesma, né? Então, isso aqui, na verdade, é igual a 1/3 de e elevado a u mais a constante c. Só que a nossa função não é em u, ela é em x, que está aqui o nosso valor de x, tá? Então, vamos dizer que a nossa primitiva, né? A nossa função primitiva, ela é, de fato, f de x igual a 1/3 de e elevado a u, só que u é 3x mais 1 mais a constante c, tá certo? Então, tá aí respondida a primeira questão, a letra A e a letra B, e do nosso problema, tá certo? Já na segunda questão, o problema é um problema de valor inicial. Ele fala o seguinte, né? Que uma partícula tem sua aceleração dada pela função a de t igual a 4e elevado a t, sendo a medida em metros por segundo ao quadrado e t medida em segundos. Tudo bem. Então, aceleração dada pela fórmula. Sabe-se que S0 é igual a menos 3. Tá? S está representando a função posição, tá bom? É igual a menos 3. E que o S de 5 é 4e elevado a 5 mais 18. Determine a função horária do espaço para esse móvel. Então, legal. Então, vamos lá resolver esse nosso problema. Então, vamos lá resolver a nossa segunda questão, tá? A segunda questão fala que a função aceleração em função a t é igual a 4 e elevado a t. Ok, ele está pedindo para a gente, ó, ele quer que a gente calcule a função posição st, né, que é a função posição. Tudo bem. Então a gente vai lembrar de um conceito da física, ou dos conceitos da física, né, que falam o seguinte para a gente. Falam o seguinte. Então, se nós temos a função posição s de t, né? Deixa eu apagar aqui. Então, se a gente tem a função s de t, então, se a gente derivar essa função, se derivarmos o espaço, nós encontraremos uma nova função, e essa função é, na verdade, a velocidade do móvel. A função velocidade é a derivada do espaço, né? A primeira derivada do espaço. E se nós derivarmos mais uma vez o espaço, ou seja, a segunda derivada, que é igual à derivada da velocidade, nós encontraremos a função aceleração, tá? Então, beleza. Veja o nosso raciocínio. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o nosso problema? Ora, o nosso problema fala o seguinte, né? Então, vamos lá. Vamos construir aqui a ideia. Então, isso quer dizer que se a gente integrar uma vez a função aceleração, nós encontraremos a função velocidade, né?
e a nossa função velocidade. E que se a gente integrar a nossa função velocidade, nós encontraremos finalmente a nossa função s de t. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos em busca então dessa integral, tá? Da nossa primeira integral aqui. Então vamos lá. Vamos calcular, né? Então vamos calcular a integral de a t dt. Ou seja, nós estamos em busca da integral de 4e elevado a t dt. Tá certo? Aplicando, né? Desenvolvendo as propriedades das integrais, nós temos então a integral 4 vezes a integral de e elevado a t dt. Nós já sabemos de outras aulas que a integral de e elevado a t é a própria função e elevado a t. Então nós teremos aqui 4e elevado a t. Como essa nossa integral é uma integral indefinida, vamos colocar aqui uma constante C1. Eu vou chamar essa constante de C1. Tá certo? Por que C1? Porque eu vou precisar de duas integrais. E são duas integrais indefinidas. Então vão gerar duas constantes. Eu vou chamar uma de C1 e a outra de C2 para diferenciá-las. Então, que função é essa? Né? Que função é essa? Essa é a nossa função, gente, v de t. Essa é a função velocidade, que é 4e elevado a t mais uma constante C1, tá bom? Legal. O que a gente vai fazer aqui agora, né? Nós vamos calcular agora vamos calcular a integral dessa função. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte: vamos calcular a integral de v de t dt, né? Que é igual a quanto, né? Que é igual a integral de 4e elevado a t mais a constante C1, tudo isso dt. Ok. Então, da nossa experiência, já das nossas práticas, das nossas outras aulas, nós já podemos calcular essa integral, né? Então, essa integral aqui, fazendo o cálculo direto, ela é 4e elevado a t, que é a integral dessa função 4e elevado a t, mais a integral dessa constante, que no caso da gente vai ser C1x. Porém, há mais uma constante, porque é uma função, é uma integral indefinida. Vamos chamar essa constante de C2. Então, a gente chegou finalmente na função, né? na função s de t. A nossa função s de t é igual a 4e elevado a t mais C1x mais C2. Tá, tudo bem, né? Então, essa é a primitiva. Bom, eu vou pedir desculpa aqui a vocês. Aqui não é x, né? Aqui é t, tá bom? Vou corrigindo aqui a nossa C1 de t. E logicamente aqui em cima também, tá? Logicamente aqui em cima, porque a gente está integrando em t, né? Então, vou voltar aqui. A nossa integral t. Ok, então tá aí. Certo. Vamos para a segunda parte agora do problema, tá, pessoal? Que é justamente
o cálculo dos valores de C1 e de C2, tá? Então vamos resolver a nossa, né? Continuar resolvendo a nossa segunda questão. Então S de t, a primitiva, né? 4 é elevado a t mais C1t mais C2. Então a gente vai achar justamente os valores de C1 e de C2 através dos valores que o problema nos informou. Ou seja, quando t é 0, S mede menos 3, e quando t é 5, S vai ser 4 elevado a 5 mais 18. Então vamos fazer logo isso aí. Vamos usar logo S0, né? Então S0 é igual a 4 elevado a 0 mais C1 vezes 0, no lugar do t a gente está colocando 0, mais C2, tá? Logicamente, né, que 4 vezes e elevado a 0, elevado a 0 é 1. Então isso aqui, né, é equivalente a dizer que o S0 é igual a 4, já que é elevado a 0 é 1, mais C1 vezes 0 dá 0, não preciso colocar, mais C2, tá? Então, esse é o valor do S0. Só que o S0 vale justamente menos 3. Então, a gente pode dizer aqui que 4 mais C2 é igual a menos 3. Portanto, C2 é igual a menos 3 menos 4, né? Resolvendo essa equação, C2 é igual a menos 7. Então achamos aí achamos o valor de C2, né? Nossa função passa a ser agora então S de t igual a 4 elevado a t mais C1 t, que nós não temos ainda, só que agora a gente tem C2, né? C2 vale menos 7, tá? Ok. Bom, como é que a gente vai achar C1? Vamos descobrir C1 utilizando o valor do S5. Quando t é igual a 5, ou seja, né, S5 é igual a 4 elevado a 5 mais C1 vezes 5 menos 7. Ou seja, isso aqui é igual a 4 elevado a 5. 5 vezes C1 vai dar 5C1 menos 7. Porém, o S5 vale 4e elevado a 5 mais 18. Então, vamos igualar tudo isso aí, né? Vamos igualar. 4 elevado a 5 mais 5C1 menos 7 deve ser igual a 4 elevado a 5 mais 18. Ora, aqui a gente pode usar o cancelamento, né? Eu tenho no primeiro membro 4 elevado a 5 e no segundo membro 4 elevado a 5. Então, a gente vai utilizar um cancelamento. Vamos cancelar, né? Esse termo pode ser cancelado com esse, restando aí para a gente o seguinte, né? 5C1 menos 7 deve ser igual a 18, tá certo? Portanto, 5C1 tem que ser igual a 18 mais 7. Ok, então 5C1 é igual a 25, né? É igual a 25, o que implica dizer que C1 é 25 dividido por 5, que é igual a 5, gente. Então, a nossa função primitiva, né? Ou, no caso da gente, né? Que é um caso de física, a nossa função é posição S de t é igual a 4
é elevado a t mais 5t, né, menos 7, tá? Menos 7. Nossa função aqui, se nós derivarmos duas vezes, nós vamos achar a nossa função. Ok? Então, essa foi um problema de valor inicial para a integral indefinida. Na terceira questão, a gente vai calcular as integrais definidas. Então, agora a gente vai calcular áreas abaixo de curvas, tá certo? Então, nesse nossa primeira integral, quero a integral de 0 a 5 de x ao quadrado mais 9 dx. Então, vamos lá, vamos calcular. Aqui nesse nosso caso, né? Então, vamos fazer assim. Então, a integral de 0 a 5, né, de x ao quadrado mais 9 dx é igual à integral, utilizando as propriedades, de x ao quadrado dx mais 9 integral de 0 a 5 de dx, tá? Bom, isso daí a gente, das nossas aulas, sabe que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais 9x, quando isso variar de 0 a 5, porque é uma integral definida. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte, né? Nós temos que é o f de 5 menos o f de 0. Tá certo? Então, o f de 5, pessoal, fazendo os cálculos aqui, então o f de 5 é igual a 5 ao cubo sobre 3 mais 9 vezes 5, né? Isso aqui é igual a 125 sobre 3 mais 45, dividindo aqui, né? Tirando o MMC, então, fazendo o cálculo das frações, né? Isso daqui, 3 dividido por 3 dá 1, uma vez 125, 125, mais 3 vezes 45 dá 135, tá bom? Então, somando, né? Somando isso daqui, nós temos 260 sobre 3, tá? Agora vamos calcular o f de 0, né? Vamos calcular o f de 0. Quem é um f de 0? Então, f de 0, bom, é uma função polinomial, né? Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3 mais 9 vezes o 0. Obviamente que isso tudo dá 0, tá? Fazendo os cálculos aí só para mostrar pra gente. Então, a nossa função, né? A nossa integral, ela vai ser a seguinte, né, pessoal? Então, a integral de 0 a 5 de x ao quadrado mais 9 dx é igual ao f de 5 menos o f de 0, que é igual a 260 sobre 3 menos 0, que é o próprio 260 sobre 3 unidades de área. Tá certo? Vou dar uma ajeitada aqui nesse número que ficou um esquisito. Então, legal. Vamos fazer isso aqui. 260 sobre 3. O A. Ok. Então, tá respondida aí a letra
A da terceira questão, tá? Então vamos calcular aqui a letra B, né? Então vamos para isso utilizar, eu vou destrinchar essa integral aqui, tá? Então essa integral, ela passa a ser essa integral aqui. Igual a integral de 0 a π do seno de 3x mais 5 dx mais a integral de 0 a π de 2dx, tá? Vamos dar uma atenção especial a essa integral aqui, tá? Vou esquecer um pouco essa integral, vamos dar uma atenção a essa integral. Então vamos escrevê-la aqui. Eu vou olhar para ela como do ponto de vista da indefinida. Não vou me preocupar agora com os extremos de integração. Então vamos fazer o seguinte. Então a integral, né, do seno de 3x mais 5 dx, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar de o que está dentro do argumento do seno, que é 3x mais 5, e vou derivar essa função, né? Se a gente derivar essa função, logicamente, vamos encontrar du dx igual a 3. E já de outras experiências que a gente já fez, outras questões, nós sabemos que dx é igual a du sobre 3, tá? Quando a gente for substituir a nossa função, 3x mais 5, então isso aqui vai ser igual a integral do seno, né? Do seno de 3x mais 5 dx, isso passa a ser a integral do seno de u, né? Já que a gente fez a mudança, de du sobre 3. E utilizando aqui as nossas propriedades, isso aqui é 1/3 da integral do seno de u du. Ok. Você deve se perguntar o seguinte, né? Qual é a função que derivando eu tenho seno? Muita gente já sabe disso, né? 1/3 eu repito, então isso aqui é igual a menos cosseno, uma vez que a derivada do cosseno a derivada do cosseno é menos seno, então a derivada do menos cosseno é seno. Então, né, chegamos à expressão menos 1/3 do cosseno de 3x mais 5. Então, sendo assim, né, podemos dizer que essa integral é igual a menos 1/3, tá, do cosseno de 3x mais 5 mais 2x para a integral de 0 a π. Então vamos lá, vamos fazer isso, ou seja, né, pelo teorema fundamental do cálculo, isso na verdade é o f de π menos o f de 0, tá certo? Que se vocês forem calcular isso daí, eu vou deixar para que vocês façam essas contas, né, numa calculadora, que se a gente for aproximar para duas casas, dá 6,47 unidades de área, tá? Então, na nossa próxima aula, vamos responder a quarta questão com vocês e aí a gente discute alguns pontos, tá? Um abraço. Lembrando que esse arquivo vai ser disponibilizado para vocês, tanto a parte de PDF como a parte de vídeo, tá bom? Então, um abração aí. Até mais.